eu queria chamar a sua atenção para uma passagem da Bíblia muito conhecida. Um texto bíblico muito conhecido. Quero primeiramente deixá-los à vontade. Eu estou sem a minha aliança de casamento aqui, tá? Não pensem que eu estou com algum problema ou que eu me separei. Não é isso, não. Aí eu deixei a minha aliança para fazer a manutenção e era para pegar uma reserva. Não chegou a reserva, eu falei com o meu técnico lá, e a aliança? Ele disse, o senhor esconde, vai pregar sim. Né? Mas eu estava aqui já demonstrando, falei, meu Deus, o pessoal viu que eu estou sem aliança. Então, só para justificar. Mas assim, eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito importante, um texto conhecidíssimo. E quase sempre nossa perspectiva nesse texto é desviada. Quase sempre a gente olha para uma coisa e é direcionada. E a gente deixa de observar outras coisas no relato desse texto. A minha oração nessa manhã é que você possa enxergar algo novo a partir dessa perspectiva. Inclusive, não está na transmissão, porque eu coloquei agora um acréscimo. Gênesis 22, eu vou ler de 1 a 8. Você pode até projetar, se puder, na NVT. Depois a gente entra na apresentação. A ideia é olhar para esse texto com um olhar diferente e tentar tirar desse texto uma lição pessoal diferente, porque você conhece o texto. Trata-se do sacrifício de Abraão. Abraão foi procurado por Deus para oferecer o seu filho em sacrifício. O título já conduz a gente para essa perspectiva. Mas tem algo novo aqui que pode fazer muita diferença. O texto diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto no ombro de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Interessante que esse texto traz para nós algumas nuances interessantes que a gente precisa, antes de entrar no sermão propriamente dito, dar aqui alguns destaques. Primeiro, a prova que
Abraão experimenta foi dada por Deus. Às vezes nós enfrentamos provações e a gente desconsidera que é Deus que nos coloca à prova. E há uma diferença entre provação e tentação. Eu sempre disse aqui que provação é dado por Deus e visa o nosso crescimento na fé. Tentação vem do inimigo de nossas almas, do diabo, e visa nos derrubar, desviar, distrair. Então, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, a gente cantou procelosas. Procelosas. Como é que é a parte da procelosas? Se da vidas vagas, procelosas são. Agitadas, perturbadas, ondas. Vargas é ondas. Tem que ondas agitadas. A gente tem que mudar, talvez assim. Se da vida as ondas agitadas são. Já está corrigido. Mas eu fui saber, eu tive que dar um Google para saber o que é procelosas, porque eu não lembrava. E hoje, graças a Deus, né, nós temos recurso. E às vezes a gente enfrenta ondas agitadas e a gente não discerne se essas ondas vêm de Deus ou vêm do inimigo. Se vier de Deus é provação, visa minha edificação. Se vier do inimigo é tentação, visa minha derrota. E aí eu tenho que saber como lidar com isso. Outro destaque já no texto que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Deus disse a Abraão e ele responde, sim, mas ele dá algo mais, sim, aqui estou. Veja, o cara está pronto. Tem algumas pessoas aqui na igreja que é joia de a gente chamar, que a pessoa vem com prontidão. Sim, pastor, pronto, pronto. Isso, é esse negócio aí de quartel. Pronto, em condições de, pronto para. É tão bom chamar a gente assim. Tem uns que a gente não sabe como é que é, quando eu só chamo uma vez também, viu? O Vilibaldo, foi tudo bem, fica aí. Né? Ele se coloca à disposição de Deus, esse negócio. Sim, eis-me aqui. Esse eis-me aqui é carregado de uma disposição de dizer, Senhor, estou aqui para o que der e vier, o que o Senhor quer. Isso é algo que me chama muito a atenção. Outra coisa que requer de nós explicação é teu filho único. Toma o teu filho único, Isaque. E a gente sabe que Isaque é o primeiro filho? Depende. Olha aí. É isso, veja, uma igreja madura que a gente estudou hoje de manhã. É essa igreja que tem discernimento, que conhece a palavra e sabe se o pregador está precisando de ajuda. Isso. Aí a igreja madura sabe, não, ele é o primeiro filho com Sara, mas ele tinha tido um outro filho que era o mais velho, mas Deus chama teu único filho. E aqui, gente, eu prego 2 horas de sermão sobre essa frase. Eu estou na introdução, deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Mas esse é o filho que Deus queria que ele tivesse. Era o filho da promessa. É o filho que não sofreu a intervenção de uma maneira de querer ajudar o povo, ajudar Deus a cumprir sua vontade. O outro foi uma artimanha criada. E às vezes Deus quer de nós uma coisa e a gente coloca artimanha, humanas. E Deus não considera essas coisas. Por
Por isso que Deus chama Isaac do seu único filho. E vá para a terra de Moriá. Interessante que ele não diz qual é o monte, mas um dos montes lá. E a NTLH diz assim: corta o teu filho. A NTLH diz: vá e corta o teu filho. Oferece o teu filho aqui, foi atenuado. Isso aconteceu de madrugada, de manhã cedo, diz o texto, que ele toma o seu servo, pega o jumento, ele não fala nada com a mãe do menino. Você é mãe? Se seu marido diz assim: Deus mandou sacrificar. Se eu sou uma mãe, sim, você tem que sacrificar 2, primeiro eu. É ou não é, Cris? Por isso ele não falou nada com a mulher. Não deu nem tempo de dar um café de bom dia. Bom dia, meu amor. Acordou cedo, já pegou. E uma coisa interessante é que depois de 3 dias, Abraão tinha quantos anos quando teve Isaac? 100 anos. 100 anos. Uma pessoa de 100 anos, eu dei aula em pé ali a manhã toda, vou pregar aqui 1 hora em pé, sentei 2 minutos, o cara mandou ficar em pé. Não pode ficar em pé, pastor, levanta. E eu, sim, senhor. Silêncio. Aí, imagine um cara de 100 anos, já tinha mais de 100 anos aqui. Eu tenho uns 120 anos. 120. Porque se ele põe um fecho de lenha nas costas de Isaac, Isaac não é nenhum menino, Isaac já devia ter aí uns 14, 15, 16 anos. E o que é que isso tem a ver conosco, na minha perspectiva? É que ele caminha, segundo os historiadores, os exegetas e ele anda cerca de 70 quilômetros. Ele não anda ligeiro, por isso que ele anda 3 dias. E chega ao lugar em que Deus mostra e ele diz assim: olha, fiquem aqui, que eu e o menino vamos ali. Olhando para esse texto, eu fiquei pensando nos passos que Abraão dá. Você já fez uma viagem carregada de significado e você vai ter um encontro extraordinário, especial, bom ou difícil com alguém no final da viagem? Você idealiza uma forma de conversar. Eu já fiz viagens, por exemplo, viagens para dar notícias ruins. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou conversar? Eu imagino que nesses passos de Abraão está dando passos nessa direção, sabendo que vai sacrificar o seu filho, o filho da promessa, aquele que é filho com a esposa. E eu vou ter que entregar o meu filho. Mas eu só farei isso se eu crer que Deus é Deus, se eu crer que Deus fala comigo e a voz que eu ouvi foi a voz de Deus, se eu crer que Deus é Senhor sobre tudo, e se Ele pedir, Ele sabe que eu vou obedecer, eu creio. E porque eu creio, eu vou entregar o meu filho Isaac. Por isso, nosso tema nessa manhã é: quem crê, entrega. Quem crê, entrega. Quem não crê, não entrega. Pergunta é: você crê? Você crê em Deus, que Deus é Senhor da sua vida? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas?
O mundo está em uma expectativa de uma guerra perigosa, porque o Irã tem urânio. E um desses malucos, apertando um botão, destrói o planeta Terra. O mundo está numa expectativa muito difícil. E isso você pode até nem crescer junto com a gente vai crescer no céu. Pode acabar o mundo hoje, amanhã, depois da manhã. E os sinais que já vêm sendo dados aí, gente, se o mundo acabar agora, não é surpresa para mim. Mas não vai acabar agora, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nem Jesus sabe. Vem um anjo lá do trono de Deus e diz para Jesus: chegou a hora, vá buscar a sua igreja. E se fosse agora, alguns iam sair daqui, outros iam ficar. E no filme Deixados para Trás, o pastor fica. Mas não o pastor Ilquias. Pastor Lildo já disse, eu também não. O Lildo está lá em cima, eu também não. Ou você fica, Lildo? Não. Isso parece muito distante de acontecer, mas está mais perto do que a gente imagina. Não quero amedrontar você, não, mas eu queria que você se sentisse agora golpeado na sua fé. Você crê de verdade? Ou você ainda está crescendo na fé? Quem crê, entrega. Agora, eu sempre fiquei perguntando por que Abraão fez um negócio desse. O que passava na cabeça de Abraão quando ele caminhava esses passos? Caminhavam passos de fé, ele cria, por isso ele caminhou. Eu não sei o que Deus quer, mas com certeza Deus vai fazer alguma coisa. Interessante que o autor aos Hebreus vai responder o que é que Abraão pensou. E a Bíblia se explica pela própria Bíblia, vai dizer o que Abraão cria. Olha que coisa interessante. Hebreus 11, 17 diz assim, mas ele começa justificando, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. E agora Deus manda imolar, sacrificar, cortar Isaque. Aí o texto traz uma explicação. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta, ou receber Isaque de volta dentre os mortos. Ele levou em conta isso, diz o autor aos Hebreus. Quando eu olho para essa resposta, ou essa explicação dada pelo autor aos Hebreus, fica fácil de olhar para o sacrifício de Isaque e entender o contexto agora, né? 4.000 anos depois. Interessante que as experiências de Abraão, ela nos convida a darmos passos de fé, mesmo quando a gente não compreende. Mesmo que a gente não entenda os caminhos pelos quais Deus está nos conduzindo. E olha que Abraão é uma pessoa que já entendeu e já aprendeu a perder. Todos nós queremos crescer no meio do nosso povo, no meio da nossa gente, onde a gente se sente seguro. Mas Deus diz, Abraão, sai da sua gente, sai da sua terra, sai da sua parentela
Abraão sofre ali a primeira perda dele. Ele foi obrigado a perder a sua família, perder a sua cultura, perder o seu ambiente. E ele começa a dar passos de fé desde aquela caminhada saindo de Ur. Depois ele perde uma série de coisas nessa caminhada. Ele já tinha perdido um filho, porque quando o primeiro filho nasceu e cresceu, e a mulher dele manda o filho com a mãe embora, Deus diz assim: deixe que vá. Perdeu outro filho. E agora ele é convidado a perder o filho da promessa. Essas experiências de Abraão me ajudam a olhar para a minha vida, para a minha existência e aprender também a dar passos de fé. Perceber que Deus está conduzindo a minha vida, Deus está conduzindo a sua vida. Você não está aqui hoje por acaso, você não veio para esse culto porque você tinha um compromisso de fazer o café, ou de dar uma aula, ou de tocar no louvor, ou porque alguém te convidou e você veio. Deus dirige nossos passos. Tanto é assim que se Deus não quisesse que você estivesse aqui, você teria ficado no meio do caminho. Um acidente, uma coisa qualquer, uma loucura, e você aqui não estaria. Nós somos convidados a dar passos de fé. O que é que a gente pode aprender com esses passos de fé de Abraão? O que a gente pode aprender com essa entrega de Abraão? O que envolve dar passos de fé? E eu queria tentar ajudar você a aplicar para a sua vida algumas coisas que eu julgo serem importantes. Primeiro, quem crê entrega, e a entrega envolve obedecer sem buscar explicação. Obedecer sem precisar entender. Alguns de nós temos dificuldades de obedecer, especialmente se não me convencerem o porquê. Psicologia hoje diz assim: você tem que dialogar com o seu filho não pode. A gente viu isso aqui. Você tem que dizer para o seu filho por que não. O seu filho ele tem inteligência. Mas na vida cristã, ela funciona diferente. Primeiro se crê, depois se entende. Primeiro se crê, depois compreende. Nós vimos no filme The Chosen aquela cena onde Pedro vai se encontrar com Jesus. Ficou meio tumultuado ali, foi só uma reprise. Deve estar na temporada 3. Porque eu não vi a 3 ainda, só vi a 1 e a 2, e agora comecei a ver 1 e 2 do 4. Com vocês no cinema. Depois de encher a barriga de pipoca doce, que me deu uma congestão. E eu passei mal de sexta para sábado. Porque eu comi um pote de pipoca sozinho desse tamanho. Um balde. Aquilo não é de Deus. O que não é de Deus é a guludice. O que não é de Deus é a falta de solidariedade. Tinha um cara do meu lado com fome. E eu não deixei ele botar a mão no meu balde. Se eu tivesse álcool na hora, eu ia dar um alquinho, pode comer comigo. Aí passei mal a noite toda. Mas aquela cena parece esquisita. Pedro vai e quando pisa, começa a afundar. E passou muito rápido ali, porque era uma reprisezinha. A vida cristã, primeiro se obedece, depois compreende. Olha o que diz aqui.
Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo, o holocausto, e partiu para o lugar. Ele não perguntou, partiu para o lugar indicado por Deus. Ponto. Quem crê, entrega, e a entrega envolve uma obediência sem buscar explicação. Ao ouvir a palavra dura para a sua vida, Abraão obedeceu de imediato. A Bíblia diz que foi na manhã seguinte. A pergunta é, por que Abraão agiu assim? Porque ele pôs o seu olhar nas promessas e não na explicação. Existem algumas promessas que Deus nos dá e Deus nos deu, e a gente precisa crer nas promessas de Deus, mas às vezes a gente se perde porque a gente quer compreender, a gente quer que Deus nos explique, nos mostre por quê. Antes de ontem, seria aniversário da Antônia, não é isso? Teve alguma coisa que Fátima falou hoje, ou faz um ano que a Antônia morreu, um negócio assim. Aí a foto dela passou por aí, e a Antônia era uma figura extraordinária. E eu me lembro que eu tive uma conversa muito profunda com a Antônia sobre isso. Ela disse, pastor, me explica isso. Eu falei, filha, aprenda a obedecer para depois entender. E é tão bonito quando ela disse, pastor, hoje eu entendo. Obedecer para depois compreender. Às vezes nós precisamos de explicação para algumas coisas. E isso vai denunciar que a nossa fé, ela é quase inexistente. A gente não crê nas promessas de Deus para nós. A gente não crê que foi Deus que... Porque a gente quer compreender como é que é esse negócio. Abraão entendeu que entregar a promessa a Deus era um ato de fé e de confiança. Quem é Isaque? Isaque é o cumprimento da promessa. É por intermédio de Isaque que ele será pai de uma grande nação. Aí Deus deu a promessa e Deus cumpriu a promessa, e agora Deus pede a promessa e Abraão entrega a promessa. Aqui, pastor Vilibaldo, a gente podia parar e fazer um estudo, inclusive, filosófico. Essa experiência o fez aprender que obedecer a Deus sempre será melhor do que buscar explicação. Ponto. Obedecer a Deus é sempre melhor do que entender. Eu não entendo. E a Bíblia deixa isso bem claro. Agora vemos em quê? Em parte. Mas um dia veremos face a face. Paulo tentando mostrar esse negócio. A fé não busca explicações, ela se contenta em obedecer. Deus tem pedido a nós algumas coisas e a gente precisa simplesmente obedecer. O que você tem consciência de que Deus tem pedido a você? Deus tem pedido a você alguma coisa assim, você sabe o que é, eu não sei o que é, é você e Deus. Deus tem pedido a você o quê? Talvez mais consagração, mais tempo de consagração. Deus tem pedido a você mais tempo de oração, mais tempo de intimidade com a sua palavra. Deus tem pedido a você mais tempo de comunhão com o seu corpo. O que é que Deus tem pedido a você? Que você dê um testemunho ativo lá, segunda-feira, no seu dia a dia. Talvez Deus esteja pedindo a você aquele pecadozinho que você guarda bem trancado, que só você e Deus sabe que existe. O que é que Deus está pedindo a você? E qual é a sua dificuldade em obedecer a Deus? Você crê de verdade? Quem crê, entrega. E entrega obedecendo
sem precisar de explicação. Deus tem falado conosco muita coisa e a gente às vezes quer explicação, compreensão. Segunda coisa, quem crê entrega, e a entrega envolve crer incondicionalmente. Interessante que ele fala aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E olha a entrega dele aqui. Depois de adorar, voltaremos. Que fé extraordinária. Ele sabia que eles iam voltar. Deus tinha colocado no coração deles essa convicção de que voltariam. Ele não tinha forças para carregar lenha. A lenha ele jogou no ombro de Isaac. Ele não tinha forças para caminhar 3 dias, 70 quilômetros. Ele selou um jumento. Ele sabia que precisava de ajuda, trouxe 2 servos. Agora a gente vai subir a montanha. Eu vou subir o monte. E nós vamos subir o monte e depois voltaremos. Uma fé incondicional. Ele sabia que Deus iria prover. Abraão confiava em Deus e sabia que Isaac fazia parte da promessa. Ele sabia que Deus ia dar um jeito. Ele não sabia o que iria acontecer, mas tinha uma convicção de que voltaria para casa com o seu filho. E o pior não é isso, não. O pior é que quando ele vai subindo com Isaac, a lenha está aqui, o holocausto está ali, e o menino olha para Isaac e diz assim: pai, aonde está o cordeiro? Olha a sabedoria dele. Quem crê tem sabedoria. Se fosse um tonto, dizia assim: filho, o cordeiro é você. O que ia acontecer? Você acha que o velhinho de 120 anos ia pegar um garotão de 16 anos? Eu vejo as crianças correndo aqui, as mães correndo lá atrás, feito louca aí, não consegue pegar. A confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. Uma fé que crê no impossível. Tudo é possível ao que crê. Abraão não tinha relatos bíblicos que a gente tem. Abraão não tinha a presença do Espírito Santo no seu coração como a gente tem. Abraão não tinha irmãos que poderiam dar testemunhos de fé como a gente tem. Por isso que às vezes as pessoas julgam o Antigo Testamento, julgam o povo de Israel. Eu digo: nós somos piores do que eles. Porque nós temos tudo isso e ainda não cremos como eles criam. A gente vê uma enfermidade. Nós oramos aqui segunda-feira pela cura da mulher do Coronel Péricles. Pedi a Deus com fé de que Deus podia curar. Deus curou tanta gente, curou a mim, curou a Dária. A Dária está cada vez mais jovem. Né? Parece que o tempo passa, ela vai ficando jovem, o marido vai ficando velho, mas ela é jovem. Tem que ver alguma coisa aí, Dária. Se bem que esse ombro aí parece que já não está mais, né? Aí quando foi sexta-feira, a gente teve a notícia que Deus levou para si a mulher do Coronel Péricles. Eu não fiquei frustrado. E se a informação que eu tivesse é que ele voltou para casa e estava bem, também não ficaria surpreso, porque eu creio em um Deus que tudo pode fazer. Essa fé no impossível, crer incondicionalmente, a gente precisa. Nós temos elementos de sobra para confiarmos e crermos que Deus, que fez ontem, faz hoje e fará eternamente, porque Ele é Deus. Amém? A gente tem que crer isso, tem que viver isso.
ele fez de uma prova um ato de adoração. Olha que coisa linda. O texto diz que ele estava sendo provado, mas ele disse para os seus servos: vamos ali adorar. E a gente às vezes não faz das dificuldades um ato de adoração. Uma enfermidade, a gente não adora ao Senhor. Uma demissão, uma perda, a gente não adora. Mas Abraão nos ensina a fazer de uma provação um momento de adoração. Ele esperava nada mais, nada menos do que o milagre da ressurreição. E até aqui não há notícia de ressurreição na Bíblia, hein? Aliás, há. Ah, sim. Quando foi que houve a ressurreição? Não há. Há ou não há? Onde é que Elias ressuscita? É para frente? Não é antes, não. Onde está a narrativa de Abraão? Gênesis. Onde está a narrativa da ressurreição? Reis. Reis é antes ou depois de Gênesis? Deixa eu tomar água aqui. Não tinha narrativa de ressurreição ainda, mas ele já cria na ressurreição. Diz o autor aos Hebreus. Ele sabia que Deus é totalmente confiável. Se a sua vida está entregue a Deus, Deus é totalmente confiável. E o que acontece com você está no controle de Deus. Vocês estão entendendo a profundidade dessa palavra de hoje? A confiança nas promessas nos faz agir com fé, mesmo que tudo pareça contrário. As vacelosas ondas se levantem contra nós. Procelosas, que nos fazem vacilar. Então a gente precisa crer em Deus. Agora, tem muita gente que condiciona a fé. Tem gente que condiciona a fé. Não, eu só vou se o pastor orar por mim. Eu já fiz experiência aqui que já foi alguém orar por alguém e disse: não, mas eu quero o senhor tem que vir orar por mim. E eu vou lá em meu nome. Em nome de Ilquias. Eu determino. O que é que vai acontecer? Pode acontecer o pior, pode acontecer uma chapuletada. Pode vir fogo do céu me consumir. Então, a gente tem gente que condiciona a fé a uma coisa, uma circunstância, um cenário. E a gente precisa aprender que a nossa fé em Deus, ela precisa ser incondicional. Tem gente que olha para o relógio assim, já está na hora de acabar o culto. A fé está condicionada a 11h30. Fé incondicional. Quem crê, entrega. E a entrega envolve obedecer sem buscar explicação. Crer incondicionalmente. Envolve entregar tudo ao Senhor. Interessante, quando a gente fala de entrega, a gente só pensa em dinheiro, né? Nossa mente é tão mercantilista, a nossa mente é tão financeira nesse mundo capitalista. Quando pensa em entrega, a gente tem que entregar a Deus o dinheiro, o meu dízimo, ou 100% do meu salário. Gente, o que Deus quer que a gente entregue é tudo. E tem algumas igrejas aí que você tem que entregar tudo que tem no bolso, ou tudo que tem na conta. Isso é charlatanismo. Agora, quando eu entrego a Deus tudo que tenho, tudo que sou, é tudo dele. Abraão entrega o seu tudo, o cumprimento da promessa de uma grande nação.
Ele entrega a Deus o cumprimento da promessa, amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar. Abraão estava pronto para entregar ao Senhor tudo. Ele estava pronto para entregar seu bem mais precioso, sua descendência, sua promessa. Interessante que isso aqui, quando a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade, não é algo incomum na cultura pagã daquele tempo. As religiões pagãs, as pessoas ofereciam seus filhos, sim. Mas quem conhece o Deus da vida sabe, porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos. E de repente Deus pede um sacrifício humano. Eu teria uma discussão teológica com Deus. Deus, o Senhor mudou de lado? O Senhor não se agrada em sacrifícios humanos e agora o Senhor pede meu filho? O Senhor já não é mais Deus. Você conhece gente que em discussão teológica muda de crença? Conhece gente em discussão teológica que quer reformular a Bíblia, quer reescrever a Bíblia, quer reinterpretar a Bíblia? Circunstancialmente, ele teria condições aqui de fazer isso. Só que às vezes tem coisas na nossa vida que são preciosas demais e a gente não entrega. Eu entrego tudo, menos isso. Pergunta para você, o que você estaria disposto a entregar ao Senhor para viver aquilo que você nunca viveu? Tinha uma música muito bonita que a gente cantava: não tenha sobre ti um só cuidado, se quer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Diz Deus, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Eu não sei se o autor se inspirou em Abraão, mas se eu fosse o autor, eu teria me inspirado em Abraão. Porque o que Deus quer de nós é tudo. Tudo. Abraão, a partir de um passo de fé, onde decidiu entregar tudo ao Senhor, viveu algo extraordinário, algo sobrenatural. Interessante que o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão. Coisa linda, gente. Eu confesso que eu queria ouvir aqui agora Ilquias. Diga, Senhor. Ele ouviu do céu, Abraão, e de novo ele diz, sim, Senhor, aqui estou. Novamente, isso é rico. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Interessante que esse anjo se revela daqui a pouco. Olha, isso aqui, para quem gosta de estudar teologia e curiosidade bíblica, está aqui uma coisa linda. Quem foi que chamou Abraão para sacrificar Isaque? Sacrificar Isaque? Foi Deus. Agora diz que um anjo apareceu. E o anjo diz, olha, o anjo vem descendo ali. Abraão, opa, sim, Senhor. E o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu, e estou aqui. E disse o anjo, olha que coisa, a evolução da teofania. Disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim. Esse a mim vai dizer que o anjo do Senhor é o próprio Deus. Aí a gente fala de cristofania, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus, o Senhor. Não negou dar a mim o seu próprio filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres e um arbusto. Foi lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto. E aqui a gente sabe que isso aqui é um prenúncio da
de Jesus, da verdadeira razão de ser da Páscoa. E Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Você tem fé suficiente para crer que o Senhor proverá? Ou sua fé é limitada, é condicional, precisa de uma explicação? Deus proveu o cordeiro, e o cordeiro toma o lugar de Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Muitas vezes, quando Deus pede a nós alguma coisa e parece caro demais para nós, Deus está querendo o nosso coração. E muitas vezes nosso coração está no lugar errado. Nosso coração está na religiosidade, nós só mudamos de religião. Muitas vezes nosso coração está no serviço prestado, naquilo que eu faço na igreja. E se alguém diz que não vai fazer mais, você então perdeu a razão de crer, de confiar. Uma das coisas mais preciosas da minha vida é essa igreja. E se Deus me pedir essa igreja, você acha que eu tenho coragem de dar? Não responda. Peça a Deus misericórdia para que isso não aconteça, porque eu vou morrer. É mais fácil me enterrarem aqui. Antigamente tinha nas igrejas do cemitério, né? Acho que eu vou criar para mim uma tumba aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer. Essa igreja vai virar um templo de idolatria. Os idólatras do Ilquias vão vir aqui fazer alguma coisa todo dia. Olha, gente, eu contei, eu estou brincando com isso, porque para mim essa igreja é muito preciosa assim. É preciosa demais. O que é precioso para você, que de repente está tomando o seu coração? Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus não quer parte daquilo que você tem, Deus quer o seu coração. Nada poderia tomar o lugar de Deus na vida de Abraão, nem mesmo o filho da promessa. Nada pode tomar o lugar de Deus em nossa vida, nem mesmo aquilo que a gente faz para Deus. Eu amo pregar, mas se Deus disser não prega mais, eu entrego a Deus o amor pela pregação. Estão entendendo aqui? Deus quer o seu coração, Deus quer o meu coração, Deus quer o nosso coração. E aí você precisa sair daqui questionando o que é de mais valoroso na sua vida que Deus já pediu e você não consagrou ao Senhor. Tem gente que não quer consagrar o celular ao Senhor. E celular é a fonte, muitas vezes, de pecado na vida de pessoas. Pessoas que estão viciadas em jogo, em pornografia, em informação. Nós temos gente viciada em informação, que vive com o jornal ligado o tempo todo, não pode resolver nada que acontece lá. Na semana alguém veio falar comigo, pastor, você ouviu aquele negócio? Eu falei, não. Por que você não viu? Eu falei, porque eu não posso fazer nada por aquilo. Vou perder meu tempo com isso? Tem gente que assiste aquelas calamidades no estado de São Paulo. Para quê? Vai fazer o quê? E não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ir para a igreja. Entrega tudo. Tudo ao Senhor. Quem crê, entrega, e a entrega envolve obediência, crer, disposição de entregar. A Bíblia vai dizendo assim, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. E a gente às vezes, fulano não morreu.
Amanhã, o testemunho extraordinário do pastor Erickson Chagas. Eu digo, Erickson morreu, foi para o céu, mas não morreu. A equipe do louvor, pode vir para cá para a gente acabar. Mas ele vai contar a experiência dele amanhã à noite. E não vai ser transmitida. Então nem adianta você ficar em casa pensando que vai assistir, porque não vai assistir. Porque a gente quer que ele venha falar para os homens, e os homens vão ter que vir no encontro de homens para assistir no mês que vem. Se eu mostrar amanhã já transmitida, os homens vão assistir, não vão vir. Então amanhã não vai ter transmissão, viu, Juarez? Recebi agora uma direção diferente daquela que eu te dei. Amanhã não tem transmissão. Agora, às vezes fulano não morreu, mas a Bíblia diz que Abraão recebeu dentre os mortos. Algumas pessoas vieram dos mortos sem morrer. Ilquias, Dária, qualquer milagre que aconteceu ali, a gente orou para Deus consolar o coração do Jonas. Dária foi mandada para morrer em casa, pelos médicos. E talvez seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, você recebeu dos mortos, por uma resposta de oração. E você às vezes se agarra demais com o que você tem. O que você precisa entregar hoje no altar de Deus para trilhar o caminho de uma fé extraordinária? O que é que você precisa entregar a Deus hoje para experimentar o muito mais abundantemente além do que tudo que pedimos ou pensamos? Deus tem falado com você, você tem ouvido a voz de Deus? O que é que Ele tem pedido a você? Às vezes é um sacrifício para você fazer tal coisa. Gente, eu não sei se eu consegui passar a importância dessa palavra nessa manhã. Mas eu conto e creio que o Espírito Santo tem poder para falar na sua mente, no seu coração e quebrar o coração resistente, o coração de pedra, e colocar em você um coração de carne que confia em Deus incondicionalmente. Vamos ficar em pé? Pai querido, estamos diante do Senhor e queremos colocar diante do Senhor nossa mente, nosso coração, nossa fé. Queremos crer que o Senhor se importa, que o Senhor se comunica. Crer que o Senhor espera mais de nós. Crer que o Senhor quer mais de nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor dê a cada um de nós a mesma fé que deu a Abraão. A fé que crê incondicionalmente, a fé que tudo entrega sem explicação. A fé que entrega, ó Deus, o que o Senhor espera, e nós queremos entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, porque tudo é teu e por isso nós te damos. Pai, que o Senhor quebre as resistências que porventura ainda exista a esse querer do Senhor. Que o Senhor mesmo tire o coração duro, o coração de pedra e coloque, ó Deus, um coração de carne sensível à tua voz, ao teu querer e à tua vontade. Abençoe-nos com bênçãos espirituais, para que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.